Oi gente, como vocês estão? O vídeo de hoje é para vocês saberem o que é pedagogia, o que a gente aprende estudando pedagogia e quais profissões a gente pode exercer sendo graduado em pedagogia. Espero que esse vídeo chegue nos vestibulandos para que eles saibam o que é pedagogia, se eles estão indecisos entre essa profissão e outra. Também espero que chegue nos estudantes de pedagogia para eles saberem o que eles podem fazer, quais profissões exercer com a sua graduação completa e, claro, também para os já formados, para eles poderem se identificar com esse vídeo, já que eu vou problematizar algumas questões que são levantadas quando a gente fala que cursamos pedagogia ou que somos formados em pedagogia. Então, se você conhece alguma dessas três pessoas, já compartilha o meu vídeo para ela, por favor? Enquanto tá passando minha intro, por favor? E você também, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, porque quando você curte o meu vídeo, ele é divulgado para outras pessoas da área da educação, para elas conseguirem ver esse vídeo. E se você achou esse vídeo muito legal, que outras pessoas deveriam assistir, então você curte. E se você não achou também, você curte só pela dó mesmo. Quando nós falamos que cursamos pedagogia ou que vamos fazer pedagogia ou que já somos pedagogos, vem sempre aquela pessoa falando que somos professores de crianças. Claro que uma parcela de pedagogos são professores de criança e é uma profissão linda, maravilhosa, é uma ação educativa extremamente importante para a nossa sociedade. Entretanto, a pedagogia é muito além de uma formação de professores. A pedagogia, ela estuda todo o contexto da ação educativa, porque a ação educativa não acontece só dentro de sala de aula. A ação educativa acontece na diretoria, a educação educativa acontece na gestão escolar, nos programas socioeducacionais, na política. A pedagogia está onde tudo que envolve educação. A pedagogia é uma ciência da educação. Quem cursa e quem já se graduou em pedagogia é um cientista da educação, porque estudou a história da educação, a sociologia da educação e tudo que envolve a educação em si, incluindo a didática, a gestão organizacional, ações de planejamento, ações dentro de sala de aula. Então, ser professor após ser graduado em pedagogia é uma das vertentes do pedagogo. Ele pode exercer várias outras profissões que eu vou falar aqui no vídeo. A primeira profissão que eu quero falar com você é que um pedagogo pode ser um professor, mas não somente um professor de crianças, e vocês vão entender o porquê. A ação do pedagogo como professor é ele poder sim dar aula, em 3 escopos. O primeiro é na educação infantil para crianças de 1 até 5 anos de idade, o que difere muito de um ano para o outro, pois um professor de educação infantil que dá aula para crianças de 3 anos é muito diferente de um professor de educação infantil que dá aula para crianças de 5 anos. A didática é diferente, objetivos da aprendizagem são totalmente outros, inclusive o perfil da sala é totalmente diferente. Na educação infantil é muito diversificado, tem algumas coisas na sala de aula que você precisa trabalhar melhor, enquanto outras já não precisam, é outro contexto. Então a educação infantil difere muito, porque é muito trabalhado o socioemocional das crianças para elas aprenderem a conviver com o outro, entender as diferenças. E além desse trabalho socioemocional, na educação infantil também trabalha alguns pequenos conteúdos, como reconhecimento de letras, eles aprendem a reconhecer o próprio nome, e isso já é um avanço para a alfabetização que vai ocorrer no ensino fundamental 1. Professores do ensino fundamental 1 dão aula para os alunos do 1º ao 5º ano, ou seja, para crianças de 6 até 10 anos de idade. A ação educativa do professor em cada ano é totalmente diferente, são matérias diferentes. E o terceiro escopo do pedagogo na sala de aula é para a educação de jovens e adultos. Então, não, o pedagogo não dá aula só para criança. O pedagogo também dá aula para adultos, para jovens e para crianças. Na educação de jovens e adultos, o contexto é totalmente diferente, a sala de aula é totalmente diferente, o perfil das pessoas dentro da sala de aula são totalmente diferentes e as próprias pessoas são totalmente diferentes uma da outra. Na EJA, os alunos são outros. Inclusive, a faixa etária dos alunos da EJA não são iguais, então vai diversificar muito. Tem alunos que não concluíram o ensino fundamental 1 na idade certa e agora, com 18 anos, resolveram voltar aos estudos. Como também tem adultos com 40, 50, 30 anos que resolveram voltar aos estudos para o melhor desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, na EJA, além de tudo, você vai mexer muito com a geração. Como você vai chamar a atenção de 2 gerações totalmente diferentes para eles aprenderem o conteúdo que você está tentando ensinar? É um desafio enorme na EJA.
Além dessa diversidade, na faixa etária também tem diferentes perfis. É muito comum aparecer alunos com deficiência, também há alunos em situação de liberdade assistida. Então, na EJA, você vai vendo que os perfis da sala são totalmente diferentes, porque os alunos são totalmente diferentes um dos outros. É um desafio enorme você achar uma didática para conseguir abranger todos aqueles perfis, para que eles tenham interesse no que você está ensinando. É um trabalho educativo muito desafiador, porque você, como está trabalhando com o ensino fundamental 1, tem muitos alunos ainda que não aprenderam a ler, tem muitos alunos ainda que não conseguem fazer contas básicas de matemática. Muitas pessoas gostam de trabalhar com a EJA justamente porque é um desafio enorme durante todo o processo de aprendizagem, mas depois no final é muito gratificante ver os alunos aprenderem a ler, aprenderem a fazer as contas básicas, aprenderem a reconhecer o próprio nome, enfim, alcançando os objetivos de acordo com a sua etapa de aprendizagem. A ação do pedagogo em sala de aula envolve essas 3 situações. Todas as outras que eu vou falar aqui não é necessariamente dentro da sala de aula. Então vejam bem, como um pedagogo, ser um pedagogo envolve muita coisa além da ação em sala de aula. Como eu disse aqui, o pedagogo não se envolve somente na ação em sala de aula, mas sim na ação educativa como um todo. Quando você se gradua, até na graduação mesmo de pedagogia, você pode se especializar em alguma área. Uma dessas é na gestão escolar. E na gestão escolar tem várias atividades, várias profissões que um pedagogo pode exercer. Pode ser supervisor pedagógico, gestor pedagógico, administradores escolares, planejadores pedagógicos e orientador educacional. Eu deixei isso por último porque eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho uma profissão muito linda. Quem gosta de psicologia ou durante a graduação de pedagogia, quando a gente aprende um pouco sobre psicologia e educação, e psicanálise e educação, e a gente aprende o desenvolvimento do Piaget, do Vygotsky, do Vallon, quem gosta muito dessa área se identificaria com o trabalho do orientador, porque o orientador ele vai ouvir o aluno, vai ouvir o professor, vai ouvir a gestão, é um mediador de conflito, é um mediador de aprendizagem, ele vai falar uma melhor forma para passar um conteúdo para uma determinada criança, para um determinado jovem. Gosto muito do trabalho do orientador, porque ajuda bastante a ação do professor em sala de aula, porque quando um professor dá aula para 30 alunos, é muito difícil de reconhecer sozinho a necessidade de um aluno. E o orientador está ali para ajudar, para orientar a sua ação educativa dentro da sala de aula, para orientar aquele aluno, para ele entender o papel dele na sala de aula, a importância de ele estar ali, a contextualização dele dentro da escola. O orientador educacional dentro da pedagogia e dentro dessa ação educativa faz com que a relação do professor e do aluno melhore muito, a relação do aluno, da família com a escola melhore potencialmente. Infelizmente, eu não vejo muito orientador educacional dentro de escolas públicas aqui de São Paulo. Para o estágio em escola privada, eu vejo a diferença enorme que um orientador pode fazer nessa relação de aluno com a escola. Me faltou bastante e eu vejo que é muito importante para meus alunos. Por isso, eu gostaria muito que tivesse orientador educacional em todas as escolas da rede pública. Agora, saindo um pouquinho do contexto escolar, eu quero falar da ação do pedagogo fora da escola. Será que existe? Claro que existe, gente. Especialistas em atividades paraescolares, o que é isso? É paralelo à escola. Existem bastante. Professor que se especializa em educação inclusiva muitas vezes vai trabalhar para as instituições, associações, ONGs voltadas para aquela deficiência que ele está se especializando ou voltadas justamente para pessoas com deficiência em diferentes níveis, em diferentes categorias. O exemplo que eu quero dar, se eu fosse me especializar em educação inclusiva, eu gosto muito de ensinar alunos com deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão. Eu iria buscar um emprego em uma associação, em uma ONG como Lara Amara, Fundação Dorina Nowil, que atende pessoas com deficiência visual. Nessas instituições e ONGs, há uma pedagoga especializada em Braille, especializada em educação inclusiva, voltada para a educação de pessoas com deficiência visual. Lá elas fazem um atendimento que é como se fosse um consultório para dar suporte à escola e suporte ao aluno para aprender os conteúdos escolares. Também há pessoas que se formam e se especializam em educação de adultos justamente para dar essas aulas de reforço para as pessoas que não terminaram o tempo escolar na idade certa. Muitas pessoas, após terminar a graduação de pedagogia, se especializam em psicopedagogia. O que é isso? Se o aluno está com alguma dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade de atenção, alguma dificuldade de contextualização do que está aprendendo,
A pessoa especializada em psicopedagogia vai ensinar aquele aluno, mostrar outras formas para ele aprender o mesmo conteúdo, dando suporte à escola e aos pais. Infelizmente, a maioria dos consultórios de psicopedagogia também são pagos, são particulares, mas eu acho muito importante esse reforço para alunos de escola pública. Saindo um pouco desse campo de atendimento que a pedagogia oferece, eu posso ir agora para um campo de entretenimento, de cultura, de lazer, que a pedagogia também oferece. Muitos lugares de cultura, muitos lugares de lazer, tem animadores, instrutores, técnicos, organizadores, orientadores que envolvam a aprendizagem de algo, que envolvam acesso a algo, porque a pedagogia também ensina isso. Por a gente estudar psicologia e psicanálise na nossa graduação, muitos lugares procuram pedagogos para organizar um evento de aprendizagem, uma palestra, orientar alguma apresentação, e também lugares mais amplos da pedagogia, que é na política. O MEC, Ministério da Educação, tem bastante pedagogos que eles vão orientar a educação do nosso país, a educação de um determinado local, enfim, algo que a gente não tem no nosso ministério e que está faltando pedagogos lá dentro. O pedagogo também, ele pode se formar em dar palestras e informar outros professores em determinadas ocasiões. Quando uma pessoa ela é graduada em pedagogia e fez uma especialização em alfabetização, ela pode dar palestras sobre alfabetização, ela pode... Tem algumas universidades que deixam uma pessoa dar uma matéria do que ela foi especializada nos primeiros semestres. O pedagogo ele também pode ser um formador de professores especializado em um campo. O pedagogo não pode dar aula de pedagogia, mas ele pode dar uma determinada especialização. Se a pessoa se especializou em educação inclusiva, ela pode dar um curso, uma palestra referente à educação inclusiva, claro, seguindo todos os parâmetros de cursos e de especializações, enfim, que nós temos aqui no nosso país. E eu já ia esquecendo de uma ação que poucas pessoas falam, que, por exemplo, tem muito pedagogo que gosta de escrever, que gosta de montar atividade, que gosta de montar conteúdo. Há muitos pedagogos trabalhando na área editorial para editar livros didáticos. Não precisa ser livro didático do Ensino Fundamental 1 ou da EJA, mas pode ser também livro didático de outras matérias, de até o ensino médio, o Fundamental 2. Por quê? A didática que o pedagogo aprende pode ser absorvida pelo aquele livro. Então, muitas editoras contratam pedagogos para ajudar na didática. Eles montarem uma atividade, montarem uma situação, problema que o aluno vai ler e vai entender de acordo com a didática apresentada. O livro didático do professor e do aluno são diferentes. O livro didático do professor tem várias instruções, o que o professor pode fazer ou não dentro da sala de aula quando ele for apresentar aquele determinado conteúdo. Muitas vezes é um pedagogo que apresenta essas didáticas, essas formas, essas situações, problemas que o professor pode apresentar para os alunos dele em sala de aula. Enfim, eu acho que eu consegui falar a maioria das profissões que um pedagogo pode exercer, mas eu acho que falta bastante ainda, porque a pedagogia é isso, gente, a pedagogia é ampla. Se você gosta da educação, estude pedagogia, porque toda ação educativa você vai aprender e você pode exercer várias atividades e ações dentro dessa área linda e maravilhosa que é a pedagogia. Eu acredito em bastante pessoas indecisas entre o curso de pedagogia e letras, porque eu fiquei bastante indecisa, né, com esses dois. Eu não sei dizer se as pessoas da maioria são assim, mas eu vejo bastante e é bem diferente, gente. Como eu disse pra vocês, a pedagogia vai estudar a educação por completo. Já letras, eu não vou dizer com total propriedade do que é letras, porque eu não fiz, não estou fazendo, mas acredito que fala sobre a educação sim. É aprendido sobre a educação sim em letras, mas acredito que não tanta profundidade como é o curso de pedagogia. Acredito que o curso de pedagogia você vai aprender realmente a educação em geral mesmo. Desde a ação fora da escola, na política educacional, até a sala de aula, até chegar no aluno. Então, é isso que a pedagogia vai ensinar. Já letras, acredito que seja mais aquela ação em sala de aula, claro, ensinando conteúdos gramaticais, de letras, enfim, gente, eu não sou de letras, eu não sei dizer quais são os conteúdos que lá aprende. Mas a grande diferença é essa, tá? A pedagogia vai falar sobre a educação, mesmo assim, vai bater muito com a educação, vai ensinar as políticas, a sociologia, a psicologia, tudo relacionado à educação. Eu gosto bastante. Por isso que eu decidi fazer pedagogia mesmo, porque eu gosto muito da área educacional.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar like aqui nesse vídeo, que é muito importante. Ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas que amam a educação assim como eu. Clique em se inscrever no canal, porque terá mais vídeos sobre esse relacionado à educação. E comenta aqui embaixo outras profissões que um pedagogo pode exercer que eu não disse aqui, tá bom? Complementa o que eu disse, por favor, porque eu tenho certeza que 30 minutos não seria o suficiente para falar tudo que um curso de pedagogia é. Mas eu tentei resumir da melhor forma. Obrigada!